Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio na série Gestor Sensei, o mestre da melhoria contínua. Hoje nós vamos falar sobre o Toyota Kata, que é o gerenciamento das pessoas para a melhoria contínua. Se você eventualmente tem um sentimento de que está sozinho para fazer a melhoria contínua, percebe que a equipe não está comprometida com as melhorias, propõe um novo projeto de melhoria e você recebe uma enxurrada de negativismo, recebe isso não dá, isso já foi feito, é porque eles não estão com a mentalidade da melhoria contínua. E o Toyota Kata, ele faz com que você se torne um sensei e consiga transmitir isso para toda a equipe. E você conseguirá, dominando os katas da Toyota, você conseguirá fazer a melhoria em grande escala na corporação. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, o que você precisa entender é o que significa kata na cultura japonesa, né? Então vamos dar uma olhada ali no slide. Um kata nas artes marciais é uma sequência de movimentos coordenados de ataque e defesa cujo objetivo é proporcionar ao praticante da arte a experiência de luta. Então o sensei ele ensina os movimentos para que o aluno consiga desenvolver a defesa e ataque na luta, né? Então você faz os movimentos, né? E que no sentido literário ali da palavra é um modo de fazer algo. Um kata é um método ou rotina, né? A gente consegue ver até ali embaixo que um karatê tem 26 katas. O judô, se eu não estou enganado, tem 8 ou 9 katas, né? Para quê? Para formar o aluno. E você quer se tornar um gestor sensei, você tem que dominar esses katas. Vamos dar uma olhada ali, ó. Nós conseguimos ver nessa, né, como um exemplo, um kata para o karatê, né? Esse é o primeiro kata do karatê. O karatê, só lembrando, ele tem 26 katas, né? Então é uma série de movimentos onde ele simula defesa e ataque como se fosse uma luta, ok? Então, vamos dar uma olhadinha também num vídeo aqui que vai ser bem legal para elucidar o que é o kata pra gente, tá bom? Vamos dar uma olhada. Legal, né? Você vê a precisão, você vê a velocidade dos golpes realizados ali, né? Então isso é um kata, esse é um kata. Você vê na imagem que nós temos o quê? 21 movimentos para fazer um kata do karatê. Olha só que interessante. E a gente viu no vídeo ele fazendo esse kata que a gente viu aqui no gráfico. E quando o sensei ensina o aluno ali o kata, né? O kata para o aluno é difícil. Ele esquece qual o movimento, ele não tem velocidade para fazer, então ele precisa treinar, treinar, treinar cada vez mais até que se torne parte de si. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O que é treinar e tornar parte de si? Ali está escrito, ó, é como aprender a andar de bicicleta. Então, quando você começa a aprender, vamos pensar que o kata é andar de bicicleta, ok?
ok? Kata, andar de bicicleta. Então, quando você começa a fazer o andar de bicicleta, quando você é novo ali, você precisa de uma rodinha, você precisa que alguém segure, que alguém fale, ó, pedala, né? Põe o pedal no meio do pé, né? Não põe na ponta, senão escapa. Então, você está sendo ensinado. E naquele momento que você está sendo ensinado, o kata não se tornou parte de você ainda. Então você precisa dominar esse kata. E o que é um exemplo como andar de bicicleta? Posteriormente, você já não pensa mais na hora que você pega uma bicicleta para andar. Você monta nela, sai pedalando e isso já se tornou intrínseco, né? A gente fala, se tornou intrínseco, é essência daquilo. Então, o andar de bicicleta, posteriormente você pega, monta na bicicleta, sai andando e só pensa onde você vai chegar. Você não pensa em se equilibrar, você não pensa em pôr o pé no pedal, você não pensa em... você já aprendeu, já é intrínseco. Faz parte da sua essência, ok? Então, isso é um kata. Então, você tem que treinar esses katas para que se torne parte de você. Dominando, né? Dominando os katas, você vai se tornar um sensei, né? Olha lá um outro exemplo ali, ó. Andar de carro, né? Então, quando você aprende a andar de carro, o que acontece? Você vai lá, o instrutor fala para você colocar a primeira marcha, depois a segunda, aí você deixa morrer o carro. Então você está aprendendo, tá? A analogia é como se você estivesse aprendendo kata. Então aí, às vezes você vira num lugar que não pode virar, ou vira fechando, não pode ser assim. Até que depois você entra num carro, você não pensa mais em põe primeira, né, aperta a embreagem, põe primeira, liga o carro, você não pensa mais nessa sequência. Por quê? Porque o andar de carro já tornou-se parte de si, você já dominou a técnica, ok? Então isso é muito importante. Nós vimos ali que o karatê tem 26 katas. Os katas que nós vamos aprender da Toyota são 3 katas que você tem que praticar até que eles se tornem parte de você. E quando isso acontecer, você vai conseguir aplicar a melhoria em grande escala nas corporações, né? Às vezes a gente tem um sentimento de que, meu Deus, parece que todo mundo depende de mim. Se você tem esse sentimento, é porque você não dominou os katas. Ok? Vamos dar sequência então. Então, o kata é, por definição, um combate com um adversário imaginário, simulando ataques e defesa. A ideia, olha só ali, essa é uma expressão muito importante. A ideia é que conforme o estudante dominar os katas, eles se tornarão parte dele. É o que a gente estava falando da bicicleta, né? Do andar de carro. E o que ocorre? Ele começa a usar esse kata instintivamente. Então vamos voltar lá no karatê. O sensei está ensinando o aluno a fazer o primeiro kata do karatê. Então ele dá um passo, ele vira, né? Ele simula um soco, simula uma defesa, tudo aparentemente muito lento, mas ele precisa treinar muito para que durante uma luta isso seja instintivo. Então o Toyota Kata, ele segue a mesma linha. Você vai treinar, você não vai conseguir fazer, vai achar difícil, mas aí você treina, 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 treina as pessoas da corporação, treina você, e você começa a ter ações instintivas para a melhoria. É como você já aprendeu a andar de carro, você entra no carro e já sai dirigindo, ok? Então isso é muito importante, tá? Então, assim, o Toyota Kata, né? Agora vamos voltar pro kata da Toyota. Então a gente viu lá do karatê, a gente já tá até ficando fera no karatê ali, os katas, né? O que é um kata, né? Mas vamos para a Toyota. O que é o Toyota Kata, ok? O Toyota Kata, pessoal, é o gerenciamento enxuto. É o gerenciamento enxuto. Como é isso? Bom, a gente aprende lá no Lean Manufacturing, que é eliminar os desperdícios,
buscar ali o que é valor para o cliente. Então você faz um curso, você faz uma pós-graduação, você aprende isso. Porém, você chega na fábrica, numa empresa, você tem 20 setores, 400 funcionários. Como você faz para que a melhoria seja intrínseca nestes setores, nesses funcionários, e você consiga ter melhoria no atacado? Porque se você é um gestor que, para qualquer solução, todo mundo está dependendo de você, você é um gargalo da melhoria na empresa, né? Nós não podemos nos tornarmos o gargalo da melhoria na empresa. E para isso você tem que praticar os 3 katas da Toyota, que nós vamos ver à frente. Os katas da Toyota, pessoal, é a parte invisível do sistema Toyota de produção. Olha só, hein? Olha, eu fiz um MBA em Lean, eu só fui descobrir isso depois. E os katas da Toyota é o caminho para você se tornar um sensei. Para você se tornar um sensei. Então, se você está afogado, todo mundo está dependendo de você, você não está conseguindo fazer a melhoria em grande escala, faz uma melhoria pequena ali, outra cá, não é em grande escala, você precisa dominar os 3 katas da Toyota. Pessoal, e é muito comum, tá, você trabalhar em ambientes de Lean Manufacturing e Six Sigma, propriamente o Lean Six Sigma, e você não ter o conhecimento ali do Toyota Kata para aplicação, tá? Então, quando você aprende o Lean, você aprende o que? As ferramentas do Lean. Você aprende o que fazer, mas não como. O como é o Toyota Kata que vai te mostrar. Então você vai fazer o gerenciamento das pessoas, porque dentro de um cenário de melhoria contínua, né, o gestor, ele não pode ser o solucionador, não pode ser o cara que tem as grandes ideias, né? A gente já tem que tirar isso da cabeça. O que nós temos que ser é o disseminador, nós temos que fazer com que os colaboradores dos setores façam a melhoria, saibam fazer a melhoria. Porém, antes você vai ter que dominar os 3 katas da Toyota, ok? Que nós vamos ver já. Bom, pessoal, tá aí no vídeo o grande segredo para que a melhoria, né, ocorra de uma forma escalável, em grande escala dentro da corporação, porque você pode ser bom de solução, mas você está à frente de uma fábrica com 400 funcionários, como que você vai fazer para ter soluções no atacado? Lembrando que se tudo se concentrar em você, né, você que tem as soluções, você que consegue fazer, você será um gargalo para o processo de melhoria na empresa, né? Sabe quando você está na empresa e existe aquele gestor, então a gente está esperando o gestor falar para a gente está esperando que ficou com ele, aí o cara lotado de coisa na cabeça, tá, não sei, não sai, não sai. E lembre-se o que a gente falou nos episódios para trás, hein? Quanto menos melhoria contínua, mais desperdício contínuo, né? Lembre-se, Thomas Edison, ele criou um formato de produção seriada de inventos. Não foi ele que pegou e falou, meu, eu vou fazer, eu vou ser tudo eu que invento, ele ia inventar 10 coisas durante a vida dele. Se você olhar a ficha do Thomas, né, centenas de inventos. Mas por quê? Porque ele fez um modelo para que fosse seriado as invenções. O gestor sensei, ele tem que fazer um modelo para que a melhoria seja em grande escala dentro da empresa. Porém, isso não acontece do dia para a noite, né? Se a gente viu o kata ali no karatê, no taekwondo, o cara tem que treinar, né? Ele está fazendo o movimento, ele esquece, aí ele faz errado, aí nada de errado nisso. Mas ele precisa continuar a treinar os katas para que numa luta ele faça aquilo instintivamente.
instintivamente, mas precisa treinar. Então agora eu vou apresentar para vocês os 3 katas da Toyota. Esse é um curso que nós temos presencial, nós estamos modelando ele para o sistema online, tá? Nós vamos conseguir prover esse curso de forma online, então vai ser bem bom. Esse curso já treinou centenas de gestores, tá? De corporações imensas. Então, esse é o nosso objetivo, transformar esse curso online para que você tenha acesso, para que você consiga sair do olho do furacão. Quando você começa a criar melhoria em grande escala, você não sabe o risco que você corre, você começa a ter tempo. Olha só que coisa maluca, você começa a ter tempo, sabe? Porque o Toyota, né, vou só abreviar aqui, vamos explicando cada um aí, mas você vai precisar ali de 20 minutos com os seus liderados por dia para conseguir ter uma estrutura de melhoria no atacado, em grande escala. E você como gestor que tem que resolver, né, nós já vimos em episódios para trás, você sabe que você precisa resolver problemas de forma eficaz, só que você não pode ser o centralizador dessas soluções, né? Então, treinando o Toyota Kata, tá? Você vai conseguir se tornar um gestor sensei e conseguir prover a melhoria em grande escala dentro das corporações, porque é isso que as corporações querem, tá? Ninguém quer um gestor que seja um gênio salvador da pátria, isso não existe. Eu já tive ideias de ser o salvador da pátria, gente. Sabe o que aconteceu? Eu trabalhei feito um louco, as melhorias foram a passos de tartaruga e o pior acabou acontecendo, fui mandado embora, já falei isso também em episódios para trás, ok? Então você precisa dominar os 3 katas da Toyota, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada ali, né? Bem jóia, agora tá esquentando o pandeiro, né? Vamos lá. Pessoal, então Toyota Kata é a cultura invisível da Toyota, a gente já falou sobre isso. É o gerenciamento das pessoas para a melhoria, né? Então faz a adaptação e acaba tendo resultados excepcionais. Dentro do nosso modelo, nós temos o Kata 1. Qual é o Kata? É o Kata de aprimoramento. O que ele significa? Ele significa o mindset de Kaizen, tá? Ele significa o mindset de Kaizen. Então, o primeiro Kata que você tem que treinar é o mindset de Kaizen. É o Kata de aprimoramento. E qual que é a moral da história do Kata 1, que é o aprimoramento? É você aprender a enxergar a si próprio. Você é um gestor, está lá na fábrica, é um gestor, vamos implantar o 5S lá naquele setor, mas na verdade a hora que sai da fábrica, você está jogando latinha pela janela. Você chega em casa, você não separa o lixo nem do seco e do úmido. Como você quer implantar o 5S na empresa? Mas o 5S, ô professor, eu vou estar lá na empresa, ninguém nem sabe disso. Não adianta. A sua mentalidade, o mindset, ele não corresponde àquela ação que você tem na empresa. Não adianta se auto-enganar. Não vai acontecer, tá? E para que a gente treine esse kata de aprimoramento, né, que é o mindset de Kaizen, nós temos 10 características, tá? 10 características que formam a mentalidade, o mindset de Kaizen. Então no começo você é que nem andar de bicicleta, você tem que treinar, é difícil, mas depois faz parte de você. Você se tornou parte daquilo, tá? E nós chamamos aí dos 10 mandamentos para ter uma mente de melhoria contínua, tá? A gente pode ver ali, tem abaixo não dá, né? O processo, foco em metas. Foco em metas, só vou dar um exemplo de foco em metas. Você que é um gestor, você está do outro lado, e você é um gestor, pode ser um gestor de produção, industrial ou gestor de qualquer outra área. Você se acha uma pessoa que segue metas, que cria as metas corretamente?
Pode responder com sinceridade só para você. Você acha que... Bom, eu vou fazer uma pergunta então. Se você respondeu que sim, vou atrás de meta, faço as metas, né? Estou sempre buscando metas, eu vou fazer uma pergunta. Onde você vai estar daqui 3 anos? Você já parou para pensar? Você já fez essa meta? Se você está na dúvida, não sei, acho que vou, acho que tá. Se você fala como você vai estar, você criou o caminho? Então, será que realmente você tem um mindset de criar as metas? Tá? Olha só que interessante. Vou dar mais um exemplo aqui. Vamos seguir aqui. Visão de processo e não de pessoas. Visão de processo e não de pessoas, né? Você está na empresa, você está com uma mentalidade de, meu Deus, eu preciso de um cara bom lá do PCP, eu preciso de um cara bom na qualidade. Você está com o mindset errado. Porque quando você está falando que você precisa de um cara bom, é porque o processo não é robusto o suficiente para rodar com qualquer pessoa. Você tem que ter visão de processo. E isso é respeito, dentro do Lean, dentro do Toyota, é respeito com as pessoas. Porque quando você está falando que você precisa de uma pessoa boa para algum setor, você está desmerecendo aquela que está agora. Mas na verdade é o processo que está errado, não é ela. Você vai lá, troca a pessoa, continua acontecendo o mesmo problema. Você manda embora um, vem outro, continua o mesmo problema. Será que o problema são as pessoas? Ou é o processo que você não está com o mindset de Kaizen correto para corrigir, ter foco no processo e realmente solucionar de forma eficaz? Vamos dar mais um exemplo aqui das 10 características para a criação, né, do kata de aprimoramento. Lembrem, né, o kata de aprimoramento é aprender a enxergar a si mesmo. Você não vai conseguir implantar 5S, como eu disse, jogando lata de cerveja pela janela, jogando, né, jogando lixo onde dá, cigarro e tudo mais. Não dá certo, não funciona. Não funciona, não acontece. Então você tem que treinar a sua mentalidade para ter o quê? Para dominar o kata de aprimoramento. Ok? E para isso tem 10 características. Pense que você está numa reunião de Estado, né? Uma reunião de um país onde está todo mundo ali e o país é muito pequeno. O país é muito pequeno e a população muito grande. Você está numa reunião dessa e o pessoal fala, gente, a gente não tem mais onde plantar nesse país. Porque tem pouca terra e muita gente para comer. Como que a gente vai fazer? Imaginem vocês lá nessa reunião. E alguém né, como é que a gente vai fazer para dar comida para todo mundo? Porque a gente não tem mais espaço para plantar. O que nós vamos fazer? Aí está todo mundo ali na mesa, alguém levanta a mão e fala assim, precisa de terra para plantar? Então vamos plantar sem terra mesmo. O que te vem à cabeça? Não dá? É isso? Se você titubeou ou pensou algo parecido, você não está dominando o mindset de Kaizen. Por quê? Plantar hoje sem terra, tá aí, você deve comer a cultura hidropônica, que não precisa de terra, planta em prateleiras. Olha isso, olha isso. Então é muito importante que você faça o treinamento do kata de aprimoramento, que é enxergar a si próprio. E para isso você tem 10 requisitos a serem seguidos para que você consiga atingir. E você não pode pular para o outro kata, tá? Que é o kata 2, que vocês estão vendo na figura ali. Você não pode pular para o outro kata sem dominar o kata de aprimoramento, tá? Isso é requisito. Você não vai poder mudar para outro kata. Você precisa dominar. Olha só que interessante. Mas lembrem-se, pessoal, não é do dia para a noite.
tá? Não é num estalar de dedos. Lembrem-se que nem você começou a andar de bicicleta lá. Começou a andar de bicicleta, você não pegou a bicicleta, montou na bicicleta e saiu empinando e dando RL Não, você teve que treinar, você caiu, você se machucou, você levantou, você foi de novo, não desistiu até o momento que andar de bicicleta se tornou uma parte de você. Então isso é a mesma técnica que você tem que ter com os katas da Toyota, ok? Para que você se torne um sensei Lean, um gestor Lean, né? Nós temos o vídeo para trás aí do sensei, tá bom? Bom, vamos lá para o kata 2. O kata 2, pessoal, é o que? O kata de melhoria. Imagine que quando você começar a treinar o kata 2, que é o kata de melhoria, você já dominou o kata de aprimoramento. Então você já tem um mindset de Kaizen. Você já tem um mindset da melhoria contínua. Já está intrínseco em você. E aí você parte para o kata 2, você vai ser treinado, onde você vai aprender as ferramentas de Kaizen, que é o kata da melhoria. Para o gestor sensei, é necessário dominar e sincronizar algumas ferramentas de melhoria para criar um roteiro para a solução de problemas. Olha que interessante. Tá, Bruno, mas então o que quer dizer o kata de melhoria? Pessoal, o kata de melhoria, ele é o quê? Ele é a parte científica dos katas da Toyota. É ali que você vai dominar uma sequência de ferramentas para solucionar problemas. Né? A gente prestou consultoria em uma empresa, ela usava o quê? Ela usava gráfico de Ishikawa, né? Era uma ferramenta, ela usava os 5 porquês, ela usava os 5W2Hs, que é o plano de ação, e assim geria o processo de melhoria contínua da empresa, certo? Nós aprendemos centenas de ferramentas, né? Nós temos no Lean Six Sigma, olha só que bacana, as ferramentas do Lean Six Sigma, as ferramentas estatísticas, né? Elas estarão onde? No kata de melhoria. Né? Aquele monte de cálculo, né? Probabilidade, tudo é o que? O kata de melhoria. Então você domina o mindset de Kaizen, que é o kata de aprimoramento, então você, né? Você é intrínseco seu, você já tem aquilo, e aí só que você precisa de ferramentas. Se você aprender só um kata, não vai funcionar também a melhoria no atacado. E aí você vai criar esse roteiro, né, de 3, 4 ferramentas, 5, 6. Olha, eu já vi uma série de empresas que usam 5 ferramentas, outros usam 3, o outro usa 4. É o que resolve problemas para ela. Então isso não é uma lei do que você tem que usar, mas você tem que dominar para criar esses roteiros, e essas serão as ferramentas de Kaizen que vão solucionar os problemas. Então isso também você vai ter que treinar. Então no começo é chato, não me enquadrei legal, não tá dando certo, isso é normal. Lembrem-se do andar de carro, né? Ninguém nasceu, tinha 5 anos, montou num carro e saiu dirigindo para a rua. Você teve que aprender, você teve que treinar até que se torne intrínseco, né? Da sua essência, tá bom? Então, o kata de melhoria envolve realmente as ferramentas técnicas, ferramentas da qualidade, né? As ferramentas estatísticas do Lean Six Sigma, ok? Então, bem jóia, bem legal. Bom, aí você fez os dois, pô, já tá a 1000, aprendi o kata 1, dominei o kata de aprimoramento, dominei o kata de melhoria. Agora você vai ter o quê? Você vai ter o kata de treinamento. O kata de treinamento, você vai disseminar e ensinar o kata de aprimoramento para a sua equipe
E o kata de melhoria. Então você vai ensinar a mentalidade para eles e vai ensinar as ferramentas para que se utilize. O roteiro. Treinar o kata de treinamento, né? Até estranho, mas é isso mesmo. Treinar o kata de treinamento. O kata de treinamento, você vai ensinar o kata 1 e o kata 2. Você vai ensinar o kata de aprimoramento e o kata de melhoria. Com algumas particularidades, tá? Dentro do Toyota Kata, do conceito do Toyota Kata, você vai fazer isso diariamente. Olha que interessante. Diariamente, você vai desenvolver o kata de treinamento com a sua equipe. Diariamente, 20 minutos por dia. 20 minutos por dia. E com um conceito bem bacana, né? Então, um kata de treinamento é a andragogia Kaizen diária, tá? Mas, Bruno, andragogia? O que é isso agora? Só o que me faltava. Andragogia, pessoal, nada mais é do que a ciência de orientar e educar adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças, né? Então, pediatria, né? Pediatria é o médico das crianças. Pedagogia é um ensino para as crianças, né? Às vezes a gente tem até faculdade, alguns cursos ensinando os alunos de forma pedagógica, né? Todo mundo adulto ali, você tem que ensinar de uma forma andragógica. A andragogia é para o ensino de adultos, e também tem 5 critérios que nós temos que seguir, tá? Pessoal, esse vídeo, ele é uma introdução, tá? Ao Toyota Kata. Então, pessoal, esse vídeo, eu sei que vai uma carga um pouco até maior ali de informação e às vezes uma informação nova, tá? Então, é uma introdução do Toyota Kata, tá? Para você treinar e se tornar um gestor sensei. Então, se você está em uma fábrica, se você está em um comércio, olha o que eu vou falar, se você está em um comércio. Então, pessoal, o vídeo de hoje é uma introdução ao Toyota Kata. Então, nós aprendemos os 3 katas, né? Nós sabemos agora quais são os 3 katas, né? Que é o kata 1, que é o aprimoramento. Então, o kata de aprimoramento é o mindset de Kaizen. Você tem que ter a mentalidade, não adianta nada, como eu falei, você está lá tentando implantar 5S, como eu falei, em casa você não separa nem o lixo seco do úmido. Não vai funcionar, gente. Então esse é o primeiro kata. O kata de melhoria é realmente qual a sequência que você usa para resolver problemas de forma eficaz, tá? E isso também tem as ferramentas ali, você não precisa usar todas as ferramentas, ok? E o kata 3, que é o kata de treinamento, utilizando a andragogia e não a pedagogia, tá? Para que você consiga transmitir todo por que eles devem fazer a melhoria contínua e qual é o impacto para eles e para a corporação, né? Você imagina quando a gente está na escola, eles ensinam lá a equação de segundo grau, você não... Equação de segundo grau para quê? Para quê? Se ensinasse, se tivesse uma disciplina de melhoria contínua, seria muito mais proveitoso do que uma equação de segundo grau. Então, a pedagogia, ela enfia a goela abaixo. A andragogia, não. Eu vou aprender melhoria contínua por quê? Porque eu vou usar na minha vida, eu vou ser um profissional diferenciado, eu vou conseguir fazer a empresa prosperar, eu vou saber resolver problemas. Isso vai aumentar a autoconfiança da equipe,
entenderam? Então, se você utiliza a pedagogia, você enfia a goela abaixo. E a andragogia tem 5 pontos que você tem que trabalhar nesses treinamentos, e olha só, tá? Não é aquele treinamento que só dá um kick-off ali e começa já, né, na empresa. É um treinamento diário, diário. Você dominando esses 3 katas, você está no caminho para se tornar um gestor sensei. E independentemente de onde você trabalhe, pode ser uma fábrica, pode ser um comércio, pode ser hoje que você trabalha ou daqui 30 anos, olha o que eu vou falar, daqui 30 anos os katas serão os mesmos, tá? Então você precisa dominar, você precisa se tornar um gestor sensei. A consequência é você ter mais tempo, né? Porque não é tudo em cima de você. Você vai ter a melhoria, que é tudo que todas as empresas querem. Você vai ter a melhoria praticada em grande escala na empresa. Olha que sensacional. Então, vamos parar por aqui. Essa é a introdução. Eu estou muito contente de conseguir transmitir isso para vocês. Para mim, trabalhar nesse mundo digital, eu sempre dei aulas em faculdades, em cursos, eu sempre trabalhei fisicamente, né? Então, para mim é muito difícil, tá, pessoal? Não é simples, não é simples. Por que não é simples? Vamos só fazer um parênteses aqui para dar uma quebrada no gelo da aula. Mas quando você dá aula fisicamente, né, quando você dá um curso em uma empresa, automaticamente quem está assistindo ali, pela posição, pelo gesticular, ele já está te dando um feedback. E quando a gente filma, como a gente está filmando agora, você está com uma câmera, ela não te dá retorno nenhum, você não sabe se está bom, se está ruim, né? Você não sabe o que está ocorrendo, você também tem que ser mais efetivo, Então é tudo muito novo, tudo muito novo. Mas eu fico bastante contente. O próximo vídeo nós vamos nos aprofundar um pouco mais em cada kata da Toyota, para que você comece a transmitir, tá? É muito comum, pessoal, profissionais estarem trabalhando com Lean Manufacturing, com Lean Six Sigma e não terem o domínio dos katas, que é o gerenciamento das pessoas, tá? Lembrem-se, tá? O gerenciamento, o Toyota Kata, ele está para o Lean Manufacturing e para o Lean Six Sigma. Para o Lean Six Sigma. É muito assunto, nós vamos falar sobre isso em vários vídeos. O Toyota Kata agora vai ser o nosso norte, tá? É que nem eu falei, a gente tem esse curso fisicamente e agora a gente está passando para digital. É tudo novo pra gente. Para mim, então, nem se fala. Eu sou lá de Paraguaçu Paulista, vocês, eu acho que percebem até pelo sotaque, né? Mas, assim, então para mim é difícil, tem que falar que é difícil. E quando você se inscreve, quando dá um joinha no meu canal, isso nos fortalece muito, tá, pessoal? Fortalece muito mesmo. A gente fica bem contente para a gente continuar a disponibilizar esses materiais gratuitos para você. Agradeço muito a sua atenção, muita saúde, sucesso e até breve.